temos tido algumas dificuldades com alguns líderes, tanto temos dificuldades com algumas mulheres que são líderes e os esposos não estão no mesmo nível, né, de envolvimento, e isso tem trazido conflito no relacionamento, como temos homens que estão envolvidos na igreja, né, e as mulheres não estão no mesmo nível de envolvimento, e isso também tem gerado conflitos no relacionamento. E a Bíblia diz que casal é para estar junto, né? O casal tem que caminhar junto, ele tem que dormir junto, ele tem que comer junto, ele tem que congregar juntos. A gente às vezes diz, a mulher tem que seguir o homem, porque não pode ficar o homem numa igreja e a mulher na outra. Mas aí a gente acaba aqui e a gente colocava um numa cela, o outro na outra. E isso trouxe e estava trazendo, né, prejuízos para os relacionamentos. Isso é um dos fatores principais. Outros é que essa criação das celas de casais, isso vai aumentar consideravelmente o potencial de crescimento das nossas células. Isso vai influenciar diretamente no potencial de crescimento das nossas células. Porque nós já temos visto, nós já começamos com uma experiência com uma célula de casais na rede Mais Que Vencedores, lá do pastor Anderson, a pastora Jamima, e nós vimos pessoas, por exemplo, esposos e esposas de pessoas que estavam na célula, por exemplo, lá nós tínhamos uma célula de homens, com o Marcos Pacheco, e nós tinha várias esposas que nunca vieram na igreja, nunca foram em nenhuma célula de mulheres, porque a Aureni não era líder de célula, o Marcos era, mas a Aureni não era. Então, a relação deles era com aquele casal. E aí os homens iam para a célula do Marcos, mas as mulheres nunca vieram na igreja, nada. Depois da célula, em menos de 3 meses, nós já tivemos células lá com 16 casais. E as mulheres daqueles homens que estavam lá crescendo tudo e nunca tinham ido na igreja, vindo à igreja, nunca tinham ido numa célula, estão lá, assiduamente na célula. E aí nós percebemos realmente o quanto isso vai fazer a diferença, né? O quanto isso vai aumentar o potencial de crescimento das nossas células. Porque quando você ganha um casal, é como se a célula crescesse em dobro, né? Então você bota ali 5 casais, já deu 10 pessoas. Então, e um ambiente com muita gente atrai mais pessoas ainda. Então essa mudança, ela vai ser significativa, né, na vida da nossa igreja, eu tenho certeza disso. E aí, lógico que nesse processo de mudança, nós já sentamos com o Walter e a Patrícia, e já fizemos um levantamento de todos os casais que tem na rede deles, já fizemos mais ou menos, identificamos os casais que são líderes, já fizemos mais ou menos uma montagem. No sábado eu vou estar reunindo com toda a rede deles, e está passando todo o processo, como que vai acontecer e tudo. Ontem reunimos com a Neide e com Dera, fizemos todo esse levantamento. Até sábado eu quero ter reunido já com o Johnny, a Rose, o Anderson, a Luciana, né, o pastor Anderson e a Jamima, para a gente fazer todo esse levantamento, esse raio-x de todas as redes, identificar os casais e montarmos as células de casais. Então, e aí é lógico que com essa mudança vai acontecer outras mudanças, né? Por exemplo, vai ter outras mudanças com relação ao discipulado, não é? Porque nós vamos ter casais discipulando casais. Então, um outro problema que nós tínhamos sério era a mulher estava na rede, na célula da Neide, e o homem na célula do Walter. Então, quando tem atividade de uma rede, de uma geração, a mulher está, mas o marido não está. Então, isso chama-se dentro da visão linhas cruzadas, quando o marido está numa rede e a esposa na outra. E nós estamos nesse processo de descruzar as linhas, né, de colocar todos dentro da mesma rede, para que o casal possa estar junto realmente em todas as atividades. E aí, casal discipulando casal. Então, se o Robson, né, pega, por exemplo, o Felipe mais a Aline, e se ele e a esposa dele discipularem o casal, o crescimento do Felipe e da Aline vai ser muito maior, com certeza. E aí é uma oportunidade também que muitas vezes nós temos esposos que não estão envolvidos e esposas que não estão envolvidas, e isso vai trazer eles para um nível de responsabilidade e de crescimento, né, juntamente com o cônjuge que já está no nível mais avançado. Então, essas mudanças vão levar o quê? Vai ter mudança de liderança. Por quê? Porque nós vamos montar células e algumas células vão ser reduzidas. Então a gente vai juntar algumas células, né, e vai ter momento, por exemplo, que os líderes de rede, vai ter gente que vai perder uma hora e outra hora vai ganhar. Por quê? Nós estamos sentando com um casal. Um exemplo, tem um casal na rede do Dera, a mulher na rede do Dera,
e da Neide, e o homem na rede do voto da Patrícia. Então, a gente senta com os líderes primeiro, verifica o nível de envolvimento que cada um está tendo, e aí a gente juntos vê o que é melhor, o que é menos prejudicial para o casal. Em momento nenhum eu vou pensar em líder. Em momento nenhum eu vou pensar em líder. Eu vou pensar no casal. A gente vai pensar nas pessoas que estão ali. Então, a gente junto com os líderes, a gente chega, é melhor que o marido venha para cá. E aí, o que a gente vê como melhor, não vai ser a decisão final também não. A decisão final vai ser do casal. Nós vamos chegar e vamos dizer, olha, vamos explicar tudo o que está acontecendo e a necessidade deles estarem juntos numa mesma rede. E que dentro da nossa visão como líderes, o ideal é que eles fiquem juntos na rede tal. Porém, se eles entenderem que não, querem ir para outra rede, a gente também não vai colocar empecilho, né? Então a decisão final, na verdade, vai ser do casal, né? E a gente está caminhando dessa maneira. Então, os líderes, né, que eu entendo que já tem que ter o coração tratado, né, entender que as ovelhas não são nossas, são do Senhor, e nós somos apenas servos. Então vai ter hora que a gente vai chegar e vai dizer, olha, fulano vai vir para a sua rede. Aí a gente vai ouvir um glória a Deus, um aleluia. Mas quando a gente chegar e disser assim, ó, fulano está saindo da sua rede, a gente quer ouvir um glória a Deus, um aleluia mais alto ainda, né? Porque a Bíblia diz que maior é o que serve, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, se eu fosse líder de rede, eu ia estar orando para me ter que dar o máximo de pessoas, que era sinal que Deus ia acrescentar ainda mais sobre a minha rede. Então eu quero que os líderes estejam cientes disso, desse processo. Nós estamos sentando com todos os líderes de célula, né, para a gente poder ver a situação de cada pessoa, de cada casal, como é que está o casal, como é que está fulano, como é que está isso. Então, queridos, é muito trabalho pela frente aí para mim e para a pastora, mas depois que a gente estabilizar, aí eu vou dizer uma coisa para você, aí se prepare. Eu li um livro essa semana, eu não sei nem se eu chamo aquilo de livro, dessa finurinha, As 4 Colunas do MDA. Eu nunca vi esse livro em nenhuma conferência dessa que eu fui, eu não sei, acho que o diabo estava tirando ele da minha frente, né? Eu não tinha visto ele ainda. E aí eu com o pastor Nilson comprou, agora quando ele foi para o imersão lá em Fortaleza, que teve outra imersão agora em novembro, ele foi, e ele trouxe, eu li. Queridos, ele é revolucionário para as células. Bem fininho, As 4 Colunas do MDA. Eu vou mandar fazer outra xerox, que eu pedi para o Wesley fazer uma xerox para a gente, e ela ficou um pouco apagada. Vou mandar fazer uma mais visível, que aí os líderes que quiserem a gente disponibilizar. Nós estamos montando, nós vamos montar aqui a central da visão. E aí vai ter todo o material, livros, DVDs, todo o material aqui à disposição da liderança. O Wesley agora está em tempo integral com a gente, de manhã e à tarde, à noite, de madrugada, né? Então, e aí você precisando, você vai vir aqui, vai anotar, vai cautelar. Eu já cansei de perder livros, então agora nós vamos montar uma bibliotecazinha para os líderes aqui, né? Para poder, vem, cautela, e aí tem um prazo para devolver, porque tem gente que leva um livro dessa grossura para ler, passa 6 meses, e aí leu, não, ainda não, então não vai ler mais, né? Então vai ter um período para você devolver. E aí então a gente está montando para dar esse suporte para você. Mas esse livro, As 4 Colunas do MDA, ele vai revolucionar nossas células. E eu vou passar os livros para você, mas eu quero que a gente fazer um retiro com os líderes para a gente ministrar sobre ele. Gente, são coisas tão simples, mas é muito forte. E onde elas têm sido aplicadas, o bicho tem pego. A multiplicação tem sido assim, né, extraordinária. Então, mas voltando aqui para a nossa mudança. Então a gente vai ter esse processo, as células dos solteiros vai continuar do mesmo jeito, né? Da juventude aí praticamente não vai mexer. Vai ter alguns casos dos adultos solteiros que estavam junto com os casais, que a gente também está fazendo todo esse processo, né, de adequação. E assim, tudo com muito carinho, com muita conversa, com muito diálogo, sem impor nada goela abaixo para ninguém, né, mostrando que é o melhor realmente para todo mundo. E aí eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, primeiro sobre isso. Segundo, eu quero reforçar o que eu falei na reunião do dia 1º, sobre as responsabilidades dos líderes, né? Então você sabe que você, como um líder de célula, como um líder de rede, você tem responsabilidades que outras pessoas não têm. E se você não estiver disposto a caminhar dentro desse padrão de responsabilidades,
nós decidimos que nós vamos andar em excelência. Nós decidimos isso, né? E como eu digo, a excelência atrai os excelentes e afasta os medíocres. A mediocridade atrai os medíocres e afasta os excelentes. Então nós decidimos andar, né, no nível de excelência. Então você, como um líder, né, você tem, por exemplo, a responsabilidade sobre o Tadel, de participar do Tadel. E aí você tem duas maneiras de participar do Tadel. Uma, dessa maneira, como você está aqui hoje, presente, e outra, através de você assistir os DVDs. Nós gravamos todas as quartas-feiras justamente para isso, né? Justamente para isso, para que pessoas que trabalham, que estudam, possam ter acesso. Agora, não poder participar do Tadel e não ter tempo para assistir os DVDs, aí então acho que a gente precisa esperar um tempo, né? E aí orar juntos até que você realmente tenha uma disponibilidade que lhe dê para você, né? Eu acredito que dê. Você tem de uma quarta, você tem uma semana para assistir um DVD de 40 minutos, né? E aí, se vai ser de madrugada, se vai ser no domingo, aí eu não sei, mas eu acredito que dê, né, aquelas pessoas que têm dificuldade com trabalho, com faculdade, essa coisa toda. Questão do Tadel, até porque o Tadel é o quê? Treinamento avançado de líderes. Se você não acompanhar o que está acontecendo no Tadel, a igreja vai estar indo para uma direção, você vai estar indo para outra. Se você não acompanhar o Tadel, você não vai crescer como líder. Aqui é que você vai crescer como líder. E aí, se você não acompanhar, vai estar todo mundo falando uma linguagem, você vai estar falando outra. E aí fica difícil, né? A sua liderança vai ficar cada dia mais difícil. E aí as pessoas que estiver com você, vai começar a ver as coisas acontecer do outro lado e dizer, bom, peraí, eu vou pular fora. Então, o Tadel é para abençoar a sua vida, a sua liderança. A gente tem visto assim, né, o nível de palavras que Deus tem trazido, de direção, de estratégia, né? Nós vamos falar aqui sobre liderança mesmo. E aí é importante a sua participação. A entrega dos relatórios e das ofertas na data especificada pelo seu líder de rede. Quarta-feira é o dia que o líder de rede vai entregar para nós os relatórios das células e as ofertas. Então, cada líder de rede vai combinar com a sua liderança até quando você deve passar para ele o relatório da célula. Se até domingo, se até segunda, se até terça. Na quarta-feira, eu recebo no meu e-mail, dos líderes de rede, que vão passar para mim, todos os relatórios de todas as células. O relatório tem um modelo padrão. Se você tem dúvidas quanto ao preenchimento do relatório, converse com o seu líder de rede, tá? As ofertas, você passa para o líder de rede, e aí na quarta-feira, o líder de rede vai encaminhar por e-mail para mim os relatórios, e vai trazer as ofertas e vai colocar no gasofilácio. Tá? Então, isso aí... A data que eu vou cobrar dos líderes de rede é quarta-feira. Agora, quando você vai passar para eles, isso cada líder de rede trabalha juntamente com os seus líderes, a maneira como vai ser passado e a data. E aí, a questão de horário de chegada nos cultos. O que eu acabei de falar aqui na igreja, para a igreja é um desafio. Para o líder, eu vejo como algo assim, além de um desafio. Porque se você é líder, se você faz parte de um ministério, você é a referência. E aí, você tem, se você quer ser um líder de excelência ele não chega atrasado em todo lugar. Um líder de excelência, ele chega no horário. Acontece imprevistos, e aí ele se atrasa, isso acontece com qualquer um de nós. Mas, horário a gente precisa trabalhar isso. Domingo a gente começou o culto, e tinha líderes que não estavam no culto. Tinha líderes que não estavam no culto, e eu observo. E não é nesse nível que a gente quer andar, não. Nós queremos andar no nível de excelência. E como eu digo, vai ter domingo, vai ter dia que vai ter problemas. Não tem problema nenhum. Agora, todo domingo tem imprevisto, aí já não é mais imprevisto, já é previsto, né? Já passa a ser algo previsto, tá certo? Então, a questão do horário nos cultos, a participação nas reuniões, né? Nós temos reuniões de liderança. Nós vamos gravar nossas reuniões também. Porque eu sei que muitas vezes a pessoa não vem porque não pode. Eu sei disso. E aí vai estar gravado. Mas aí tem que ser interesse do líder ter acesso. Gente, para mim não entra na minha cabeça um líder perder uma reunião e o líder dele está correndo atrás dele para passar o que aconteceu. Não entra na minha cabeça. Para mim, um líder que quer crescer, sabe, um líder que quer andar em excelência, aconteceu alguma coisa, primeiro, ele fica triste quando ele não pode estar presente. Se o líder fica alegre quando ele não está presente, tem alguma coisa errada.
Então ele fica triste. E se ele fica triste, ele vai na primeira oportunidade, meu líder, cara, e aí, como é que foi lá, o que é que aconteceu? Gravaram, gravou, no outro dia ele está, Wesley, cadê a gravação da reunião de líderes de ontem, que eu quero pegar? E aí, então, é assim que a coisa anda, porque o ministério é seu. Os líderes de rede, o ministério dele não é meu, é deles. O líder de célula, seu ministério não é do líder de rede, não é do pastor, é seu. Se você não zelar para que a sua liderança seja uma liderança de excelência, eu, líder de rede, a gente vai até tentar, mas não vai conseguir. Porque quando a gente não quer, ninguém consegue ajudar. Então, as reuniões, as participações, você vê que a gente procura não fazer muita reunião, sabe? Mas aí quando a gente faz, a gente tenta que venha todo mundo, e a gente, quando a pessoa não vem, porque a gente sabe que realmente não pôde, não tem problema nenhum. Mas querida, eu vou dizer uma coisa para você, trabalhar com líderes que não tem a disponibilidade, a disposição, sabe, o coração realmente naquilo que está fazendo, sabe o que acontece? Desgasta a gente. Do mesmo jeito que eu já vi líder de célula entregar a liderança, porque o pessoal da célula não queria nada, desgasta. Você cansa, chega uma hora que você cansa. Do mesmo jeito, cansa o líder de rede, você está trabalhando com um cara que não quer nada. Chega uma hora que o líder de rapaz, dá um desânimo, dá uma dor no coração, dá tudo. O que você sente com relação às pessoas da sua célula, o líder de rede sente com relação a você, e a gente também sente. Porque a gente prepara tudo, vê, sabe da importância, aí quando chega aqui, aí a gente, não veio. Não, está trabalhando. Amém, não tem problema nenhum. Está na faculdade, não tem problema nenhum. Mas aí às vezes a gente faz num domingo de manhã. Não veio, porque eu fui não sei aonde, porque eu fui, sabe, porque eu tinha um compromisso, eu me sinto um vagabundo. Sabe, é como se assim, o pastor foi porque não tem nada para fazer. Aí eu vejo ao mesmo tempo pessoas que pagam um preço altíssimo para estar aqui, e eu não acho justo. Eu não acho justo ter pessoas que pagam um preço altíssimo e ter pessoas que não pagam preço para estar, porque liderança é renúncia. Liderança é sacrifício. A vida cristã por si só já é renúncia. A vida cristã por si só já é sacrifício. Liderança então, querido, nem se fala. Nem se fala. Então isso acaba desgastando, sabe, vai tirando as forças que a gente podia estar investindo em outras coisas, a gente acaba se desgastando muito com esse tipo de situação, e nós não queremos mais esse tipo de situação. A gente quer ter certeza que no dia que a gente chegar aqui, um líder não tiver, eu quero olhar para cá, sentir falta do Everclay, saber que ele não está aqui, porque algo muito sério impediu ele de estar aqui. Eu não vou nem me estressar, eu não vou nem me entristecer, porque eu já sei. E eu sei que quando eu sair daqui vai ter uma mensagem no meu WhatsApp, vai ter alguma coisa dizendo, pastor, não pude estar presente por causa disso, disso e disso. Porque outra coisa, tem líder que não vem, não dá uma satisfação, não liga para a sua liderança. A gente que tem que, se quiser saber o que aconteceu, que vá atrás. Não é assim que funciona, querido. Não é assim. Se você tem compromisso com a sua célula, se você tem compromisso com a sua liderança, não deu para vir? Hoje tem tudo, tem Skype, tem WhatsApp, tem Facebook, tem mensagem aí para a mesma operadora ilimitada, tem tudo, gente. A pessoa não dá uma satisfação, aí eu chego aqui para o líder de rede, cadê fulano? Sei não. Qual é o compromisso que você está tendo com o seu líder? Qual é o compromisso que você está tendo com a sua célula? Sabe, quando eu não posso participar de alguma atividade, com pessoas que eu estou subordinado, eu mando a mensagem, eu ligo, eu aviso. Isso mostra que eu lembrei, que eu realmente estava comprometido em ir, mas aconteceu alguma situação. Isso é respeito com meus líderes, isso é respeito com a liderança, sabe? Isso mostra comprometimento. E a gente ainda tem alguns casos que, se a gente quiser saber, que a gente vá atrás, mas isso faz parte do passado, amém? Em nome de Jesus, eu creio que a gente verdadeiramente vai andar nesse novo nível, de excelência. Nós temos os envelopes que vai ser entregue para os líderes de célula, os envelopes diferentes. E a gente tinha uns envelopes aí que a gente tinha comprado uma época, foi comprado errado. E aí o Wesley fez uma tarjeta, e aí ele colocou o nome da rede, o espaço para colocar o nome da célula. Então cada líder vai ter 2 envelopes. Você vai receber um hoje, quarta-feira o líder de rede vai trazer e já vai receber um outro envelope. Semana seguinte, você vai trazer aquele que você trouxe na semana anterior, vai ser devolvido. Então, sempre a gente vai trabalhar com esses 2 envelopes, tá? Para os líderes de célula.
E aí toda quarta você entrega um e pega o outro que você entregou na semana anterior. Sobre o trilho de liderança para os líderes. Aquele trilho lá dos DVDs, eu pedi para o Wesley montar para mim, e eu vou pelo WhatsApp ou por telefone, vou confirmando com todo mundo. Eu preciso saber dos líderes, quais daqueles DVD do trilho você já assistiu, tá? E o meu objetivo é que toda liderança tenha assistido aqueles 10 DVDs, porque aí se o líder assistiu aqueles 10 DVDs, eu sei que ele está consciente da base da visão, da estrutura da visão, o que é a visão, os princípios que a gente vai estar caminhando e tudo. Então, amanhã a gente vai finalizar essa relação, e aí eu vou individualmente saber, quais daqueles DVDs você já assistiu, e a gente vai atualizar. Sobre a liturgia da célula, eu vou entregar hoje e vou mandar no e-mail dos líderes de rede, para que eles possam passar para os líderes de célula. Eu vou entregar uma cópia, mas vai para os e-mails também, do nosso roteiro, da nossa liturgia. Eu fiz algumas mudanças em cima daquela que a gente tinha passado, não mudou muita coisa. A gente vai aprendendo e a gente vai aperfeiçoando, né? Então, entrega para mim aqui, Wesley, por favor. Para os líderes, no caso dos casais, pega só uma para o casal, tá? E aí a gente vai... Deixa uma aqui comigo. Aquelas que tu me deu, eu deixei lá dentro. E aí nós vamos dar uma lida aqui rapidamente, em cada ponto. E aí, eu quero que você... Já falei isso também no nosso encontro do dia 1º, mas eu quero reforçar. Nós temos um DNA. Toda a igreja tem um DNA. O que é um DNA? É a maneira de ser da igreja. É a sua liturgia, é o seu culto, é a sua administração, é o que compõe a vida da igreja. Então, nós temos um DNA, nossas células têm um DNA, e as nossas células devem caminhar dentro desse DNA, com um grau de flexibilidade, lógico, nós vamos falar aqui, mas a célula tem que ter um DNA. Eu não posso ir supervisionar uma célula, chega lá, o fogo está caindo, tem neguinho de perna para cima, tem neguinho bolando no chão, tem neguinho correndo no meio da rua, e aí eu chego na outra célula é outro jeito, eu chego na outra célula é outro jeito. Não é assim. Então, nós queremos, que as nossas células tenham um DNA, tenham um padrão, e é lógico que isso vai flexibilizar com o perfil de cada líder. Então nós temos aqui, boas-vindas, uma palavra breve do líder sobre a alegria de ter cada um presente. Então, você começa uma célula dando boas-vindas, e agradecendo a presença do povo. Oração, orar agradecendo a Deus pelo momento, pela célula, pelos presentes, pedindo a direção de Deus para a realização da célula, e declarando que será bênção na vida de todos. Queridos, a oração da célula não pode ser muito longa. Eu fui numa célula que a oração inicial demorou uns 15 minutos, e eu fiquei só observando os visitantes. Você imagina um visitante ali em pé, e o líder lá cheio de unção, sem estar nem aí para o visitante, e aí 15 minutos. Então, a oração de abertura está ali. Você vai orar o quê? Agradecendo, pedindo a direção de Deus e declarando que aquela noite vai ser uma noite de vitória, vai ser uma noite de bênção na vida daqueles que foram ali e tal. Então, essa é a oração de abertura. E lembre, querido, a oração tem que ser feita com autoridade. A pessoa tem que sentir confiança na sua voz, na sua postura do líder. Em casa você pode orar: Pai, abençoa, Senhor Deus. Na célula você tem que ir para cima, querido. Você tem que ir para cima, você tem que ministrar, sabe? A sua oração, você está ministrando vida na vida das pessoas. Então, a oração de abertura. 2 louvores de adoração que se canta na igreja, e o líder deve ministrar com autoridade durante uma parte do louvor. Pode usar a letra do louvor como base, ou seja, enquanto o louvor está tocando, você tira alguns momentos do louvor para você ministrar na vida das pessoas que estão ali, Se o louvor está falando de santidade, você ministra: Senhor, nós queremos ter uma vida de santidade, Pai, nos ajuda a andar em santidade, e ali você aproveita para dar uma ministrada na vida das pessoas. Quando eu digo ministrar, é você orar, não é você chegar lá, meter a mão e o pé por baixo e derrubar o cabo, não, entendeu? É você estar ali fazendo com que a pessoa se sinta realmente, e ela seja alcançada pelas suas palavras, e as suas palavras possam gerar fé no coração delas, Então, louvor é importante, querido. Eu não coloquei aqui, mas é importante.
as folhinhas com a letra do louvor. Você não tem noção do quanto isso é importante para os visitantes. Você não tem noção do quanto isso faz com que o visitante se sinta à vontade. Senão está todo mundo cantando e ele olhando para o céu, sem saber de nada, sem conhecer a letra. Fica constrangedor para o visitante. Então prepare, né? Prepare, peça para o, nós vamos falar um pouco aqui da equipe, peça para o seu levita preparar, ele já sabe. O problema é que às vezes a gente vai para a cela, não sabe nem qual é o louvor que vai tocar. E aí? Na hora, né? É na hora. Então, você tem um levita, se você não tem uma equipe, toda célula vai ter uma equipe. Se não tiver condições de ter uma equipe, não vai ser célula. Nós não vamos manter célula que não tenha um líder, um auxiliar, um levita, um secretário e um mordomo. Não vamos, porque a coisa não anda. O líder sozinho, a célula dele nunca vai crescer. Lembre aquela palavra do pastor Agenildo lá na conferência. A célula ela tem que ser saudável. Se a célula não for saudável, ela não vai multiplicar. Não vai multiplicar, ela não vai crescer. Então, e aí você pede para o levita ele tem que chegar lá mais cedo, ele testa o som, aí vai testar o som na hora da célula, vai dar problema. Mas funcionou ontem, mas vai dar problema. É a lei de Murphy. O pão vai cair com a manteiga para baixo. Por quê? Porque você deixou para fazer em cima da hora. Chega lá mais cedo, testa direitinho, leva um pendrive, ou um DVD, ou um CD, só com as músicas que vai ser tocada, para você não ficar lá 5 minutos procurando a música, e o povo de cara para cima, assim, olhando um para o outro, aquele silêncio fúnebre. E o cabo lá perdido, aí começa a suar, né? Ele começa aí, se o pastor estiver fazendo a supervisão, então, aí o suor aumenta, e ele passa, aí passa da música, né? Então, chega mais cedo, bota no pendrive só as músicas que vai tocar, não vai ter perigo de errar. Se sumir dali, aí você tem que orar, porque o negócio está forte, né? Então, a questão da música, né, do louvor. Apresentação, todos se apresentam sempre que houver pelo menos um visitante. Quebra-gelo, momento de criar um ambiente de entrosamento e descontração. Não pode ser muito longo nem sem sentido. Eu já fui em célula e eu vi quebra-gelo que no final ficou todo mundo olhando para o outro de cima. Mas e aí, qual é a moral da história? É para a gente rir, é para chorar, é para fazer o quê? Porque eu não entendi nada, né? Então, quebra-gelo não pode ser muito longo. Às vezes tem dinâmica que quando chega no final o cara não lembra como começou, do tamanho que é. Quebra-gelo, querido, o site do MDA tem de monte. Agora tem um canal do WhatsApp que estão mandando para a gente um monte de ilustração ali de quebra-gelo para a célula. Então, a internet está cheia. O problema é que a gente vai para a célula e não se prepara. Talvez na hora a gente vai para o Google e quer achar um, né? Aí fica complicado. Então, o quebra-gelo, o momento lá de criar esse ambiente. Repassando a visão, momento novo aí. Então, esse momento, você vai falar sobre algo da visão, como por exemplo, a importância do discipulado 1 a 1. Você vai falar sobre o Tadel, né? Sobre o trilho de liderança, que nós ainda vamos passar para vocês o trilho de liderança, sobre o crescimento. A pessoa entrou na igreja, quais os objetivos? O pastor Agenildo também acho que falou um pouco sobre isso, levando o meu discípulo a um outro nível do trilho de liderança. Então, se ele chegou agora, qual é o próximo passo? O encontro, beleza, voltou do encontro, qual é o próximo passo? Escola, dentro da escola, qual é o próximo passo? Então, todo esse trilho, né? Então, falar um pouco sobre isso. Então, esse momento de você compartilhar algo da visão, tá? E aí você está repassando a visão, né, na sua célula. Testemunho de fé, converse com alguém da célula antes, para que haja pelo menos um testemunho. E aí é importantíssimo botar nesse momento, sabe, testemunho sobre o discipulado 1 a 1. Nós vamos começar a colocar testemunhos sobre o discipulado, sobre a importância do discipulado 1 a 1 nos cultos de domingo. Nós vamos começar a colocar testemunho no culto de domingo. Então converse com pessoas da célula, para pelo menos alguém do grupo testemunhar. E aí abra para que outras pessoas também possam testemunhar. Mas se você combina com alguém antes, e aí pelo menos um testemunho vai ter na célula. E é importante o testemunho, né? Então, se programe. E assim, converse com a pessoa a questão do tempo. Eu vou falar isso um pouco aqui mais na frente. Testemunho, ofertas. Enfatizar a importância de ofertarmos para a obra de Deus. Falar sobre a finalidade das ofertas, ou seja, que é para manter a igreja de portas abertas e os projetos sociais. Queridos, eu fui numa célula que o líder não sabia o nome dos nossos projetos. Tem os nossos projetos sociais, ainda me perguntou. E aí, né, pastor, como é que é mesmo o nome? Deu vontade de dizer assim, filho, se tu não sabe,
Como é que tu vai falar do... Você tem que saber o que é o projeto, qual a finalidade, como é que o projeto acontece, quais são os dias do projeto. Gente, você é um líder. Você é o representante do ministério pastoral na sua célula. Aí você não sabe dos projetos que a sua igreja está realizando, você não sabe o que é o projeto, que dia é, como é que acontece. Então, o momento da oferta, o momento de você dizer qual é a finalidade dos dízimos e ofertas. A igreja só pode continuar de portas abertas, pregando o evangelho, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas, se tiver recurso. Igreja não funciona à base só do jejum e da oração, não. Isso é importante ser colocado. E aí também ser colocado, cada célula fala de um projeto, não fala de todos, para não ficar muito longo, mas fala de um, na outra célula fala de outro, entendeu? E aí dá exemplos, né? Nós temos agora, né, o Edson, que vai casar agora no casamento coletivo. Temos o Dereils, que são fruto do projeto Segunda Chance. Temos tido muitas decisões das meninas que têm vindo ao culto, que tem, né, inclusive nós vamos ver a questão de começar o estudo diferenciado com essas meninas lá dentro, para levá-las a um crescimento. Então, o momento do dízimo e da oferta, o momento das ofertas. Avisos: comunicar todas as atividades da igreja, como encontros, Tadel, escola, passeios, ou seja, aquelas atividades que tem programadas aí para acontecer na igreja. Facilitar a palavra. Por que eu botei facilitar a palavra aí? Porque, queridos, o papel do líder ali é um facilitador. E aqui, facilitar o aprofundamento das palavras do culto de celebração, que deverão ser anotadas durante a pregação e ou através dos vídeos no site. Aprofunde, use outros textos complementares se achar necessário, busque a participação de todos, sem constranger ninguém. Cuidado para que ninguém fale sozinho ou por muito tempo, inclusive você. Principalmente, eu acho que era para me ter colocado aqui, principalmente você. Porque, querido, você quer ver um desastre numa célula, é um líder que fala muito. Vira culto. A célula não é um culto. Você quer ver um desastre, é um líder que fala muito. Então, cuidado para você não falar muito, e para você também não permitir que alguém da célula domine e fale. Você é um facilitador. Então, nós vamos começar a trabalhar as ministrações dos cultos de domingo na célula. Então, a mensagem da célula na semana vai ser a mensagem do culto de domingo. E aí você tem a mensagem que você vai estar no culto, você vai anotar o que você quiser. Você tem o vídeo que na segunda-feira vai estar disponível, que agora nós temos o Wesley aqui, né, trabalhando com a gente. Na segunda-feira o vídeo vai estar disponível, e aí você vai poder trabalhar ali, você monta ali alguns pontos, e aí você vai facilitar e pedir que as pessoas participem, gente. Aprofundar aquilo que foi ministrado no domingo. E aí você vai, né, direcionar visitantes. Você desafia, mas não quer falar, beleza, não constrange ninguém, mas a célula tem que ser participativa. Ela não pode ser, você chega lá, só falta arrumar as cadeiras, igual na igreja, e você ficar aqui na frente. Tem gente que a única diferença da célula é o círculo, mas que domina, não é esse o objetivo. Você está ali para facilitar, você está ali para, né, organizar, para não deixar ninguém dominar a palavra, para não deixar ninguém sem participar, e aí para corrigir alguma compreensão errada, e aí trazer o povo, e as verdades que foram trabalhadas ali vão ser reafirmadas, né? Porque tudo que a gente pregar no domingo é o que a gente está querendo que seja gerado no coração da igreja, e principalmente nesse período de transição, a gente vai precisar muito que essas mensagens sejam aprofundadas na célula, né? Que essas mensagens sejam realmente geradas ali no coração das pessoas na célula, tá certo? Então, sobre a liturgia, o que mais? Pedido de oração, anote e ore intercedendo por cada pedido, com fé, ousadia, declarando vitória sobre cada problema, independente da gravidade. Querido, se foi fulano, morreu, já enterraram? Não, então vamos orar para ressuscitar. Entendeu? A gente não pode, ora, nós sabemos que é o nosso papel? Orar. O papel de fazer o milagre é de Deus, não é nosso não. Deus disse para a gente orar, não disse? Disse, então vamos orar. Ore, declare vitória, declare cura, declare fé, aplique fé. Aplique fé. Nós estamos ali para isso, as pessoas estão em busca disso, as pessoas não vão para lá para procurar, não, elas querem alguém que esteja ali para fortalecer a fé delas. Se Deus vai curar ou não, isso aí é a vontade de Deus é soberana, mas Deus diz para nós orarmos.
Deus diz para nós intercedermos, Deus diz para nós pedirmos, Deus diz para nós batermos. É isso que Ele quer que a gente faça. Então, no final, você vai ter os pedidos de oração, vai ser anotado pelo secretário, e quando o líder ou o intercessor for orar, eu acabei esquecendo de botar aqui, ó, o intercessor. Ainda bem que a gente vai mandar por e-mail. E nós vamos ter, na figura dos membros da célula, um intercessor. A figura de um intercessor. Ele vai organizar, vai se responsabilizar por organizar campanhas de oração na célula, né, campanha de jejum, marcar a reunião de oração, e aí uma série de coisas que a gente vai falar sobre isso depois. Mas aí nesse momento da oração, ou o intercessor, ou o próprio líder, pega o papelzinho dos pedidos, ora, citando o nome de cada um, né, o pedido de cada um, e aí é lógico, se tiver vários pedidos, você não vai ficar 1 hora orando pelo mesmo, não. Você vai orar, você vai colocar diante de Deus, a Bíblia diz que não é pelo muito falar, que nós vamos ser ouvidos, né? E você vai orar e vai aplicar fé em cima daquilo ali, vai declarar a vitória de Deus sobre o problema que foi apresentado. E aí a comunhão, que é a oportunidade de você transformar sua célula num purê de batatas. Quem daqui ainda não assistiu o DVD Purê de Batatas? Quem ainda não assistiu essa ministração? Tem alguém? Glória a Deus. Então, você já sabe do que eu estou falando. O líder, ele tem que assistir no mínimo 3 vezes aquele DVD. No mínimo. No mínimo 3 vezes. Eu já assisti umas 5. Ainda quero assistir mais. Porque ali é a essência. Então, a comunhão é o momento de você começar ali, transformar sua célula num purê de batata, né? E não há necessidade de ser sempre algo especial, mas não pode deixar de acontecer. Tem gente que chega, né? Vai ser churrasco. Aí não tem bala na agulha para ser churrasco toda semana. Então, calma, vai devagar. O importante é que aconteça. Se você quer fazer a cada 2 meses uma coisa mais especial, para trazer visitante, não tem problema nenhum. O importante é ter o momento. Aí começa a cobrar muito das pessoas, dos membros, para poder ter o lanche, e aí fica pesado, aí ninguém começa a não dar mais. Então, faz uma coisa simples, porque o importante ali não é o que vai ser digerido, não. O importante ali é a comunhão, tá certo? Então, e aí encerra com o momento de comunhão. Algumas observações que eu coloquei aqui. Células não podem mudar de local sem conhecimento do líder de rede. Você não pode mudar a sua célula de local sem conversar com o seu líder de rede. Células devem iniciar no horário marcado. Para isso, monte sua equipe de membros compromissados, que é o auxiliar, secretário, levita, intercessor e mordomo, e faça um compromisso de chegarem no horário. Eu fui em 4 ou foi 5 células antes de eu viajar para Cruzeiro. Em todas elas teve pessoas antigas, gente que membro da célula chegando depois que a célula começou. E aí, que exemplo para os visitantes? Se duvidar, você vai convidar pessoas, o visitante vai chegar lá e você não vai estar. Então, monte sua equipe, né? E a célula tem que começar no horário marcado e terminar no horário marcado. Porque talvez você e os membros da célula possam aceitar e ficar lá e esperar, mas e os visitantes? Querido, se a gente não focar nos visitantes, sua célula não vai multiplicar nunca. Porque o cara vai lá uma vez, ele chega lá, a célula 7 horas, ele chega lá, começa às 7h30, aí ele tinha se programado, a célula de 7 às 8, às 8h30 eu tenho um compromisso, ele vai sair de lá 9h30 da noite. Ele não vai voltar mais. Ele não vai falar nada, ele não vai reclamar, mas ele não volta mais. Ele não vai dizer para você que não vai mais, ele vai ficar só lhe dando loba. E ninguém sabe por quê. Aí a gente bota a culpa no diabo, bota a culpa no cara que não quer nada, porque não voltou, porque não quer nada com Deus, quando na verdade a responsabilidade está na gente. Então a célula ela tem um horário para começar e ela tem um horário para terminar. Depois, começou a comunhão, aí você pode fazer até de manhã, se você quiser. Porque aí quem quiser ir embora, vai embora. Não tem problema nenhum. Mas o final da célula ele não pode exceder 1 hora. Tá? A célula não deve exceder 1 hora de duração, já falei. Cuide, junto com o anfitrião, do ambiente da célula, para que não haja interferências. Teve células que eu fui, que a gente não conseguia ouvir nada na varanda, porque lá dentro de casa, menino, estava uma Babel. Como é que vai? Ninguém conseguia se concentrar, ninguém conseguia ouvir o que o líder falava, porque lá dentro de casa era gente conversando, e menino vai para lá, e para menino, e não sei o que, vai te aquietar menino. Então você como líder, você tem que cuidar junto com o anfitrião pelo ambiente da célula. O ambiente da célula envolve limpeza, envolve iluminação, envolve tudo isso, queridos. Então converse com o anfitrião, né?
para que o ambiente da sua célula seja o mais agradável possível, né? E seja bênção. Líder não fala de dificuldade, sim de possibilidades. Queridos, de dificuldade já tem um capeta, e ele faz isso bem demais. Não tente fazer melhor do que ele, que você não vai conseguir. Gente, realmente é difícil, sabe, firmar, é difícil, sabe, andar com Deus, é difícil, sabe, miseriqueima, meu irmão. Líder tem que falar de possibilidade, querido, você vai conseguir, vai dar certo, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos vencer, nós vamos romper. É assim, a linguagem da liderança é essa. Tudo isso que eu estou falando aqui é coisa que eu presenciei em células, querido. Não é coisa que eu inventei, não. É coisas que eu presenciei em célula. E a supervisão é para isso. É para a gente corrigir, é para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar. E aí o crescimento vai vir, né? Então, está na sua mão. Agora, queridos, isso aqui é o nosso DNA. É o DNA da nossa célula. Tá certo? Se você não concorda, se você acha que não tem que ser assim, não tem problema nenhum, não. Você só não pode ser líder de célula, né? Porque nós queremos caminhar dentro de uma visão. Nós queremos caminhar dentro de um DNA, de uma direção que Deus tem dado. E outra coisa, isso aqui não foi eu que escrevi, não foi eu que inventei. Essas liturgias têm sido trabalhadas, primeiro, nas igrejas que têm conseguido realmente os grandes resultados. E eles também não foram eles que escreveram isso aqui, não. Isso aqui foram pessoas como Paul Winchell, pessoas como, estava agora na conferência lá em Santarém, Ralph Niebuhr, que são os caras que há 20 anos estudam sobre células. 20 anos, os caras fizeram pesquisa no mundo inteiro em células, para poder escrever livros e trazer tudo mastigadinho para nós. Aí a gente quer mudar, né? Aí a gente quer fazer a coisa diferente. Então, nosso DNA é esse aqui. É lógico que, como eu digo, vai ter dia que de repente, na hora do testemunho, Deus começou a usar, veio um quebrantamento, aquela coisa toda, e fluiu, e você, beleza, tranquilo, não tem problema não. Mas os outros momentos ele tem que acontecer. De repente, né, na hora do testemunho, foi muito forte, e aí Deus usou você para dar uma palavra diferente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não. O que eu estou dizendo é que a gente tem um DNA. E essas coisas, nem diferenciadas, não acontecem todo sábado, toda terça, toda segunda. Vai ter um dia, como tem dia que eu chego no púlpito para pregar, e Deus direciona a coisa de outra maneira, mas não é toda vez. Então você tem essa flexibilidade de dar ouvido ao Espírito. Você tem. Mas no geral, isso aqui é a nossa, né? Isso aqui é o nosso DNA, tá certo? E aí o trabalho de supervisão nas células é para a gente ajudar você a caminhar dentro disso, porque aí os resultados nós garantimos. Os resultados vão vir, né? Porque a gente, isso aqui, como eu digo, isso aqui é fruto de muita pesquisa e frutos que têm sido dados, que têm acontecido em muitas igrejas, né? Então tá, sobre a questão da nossa liturgia. Sobre a escola da vida, a sua participação e o acompanhamento dos seus discípulos. O que vai fazer a diferença na escola da vida agora com relação à escola de maturidade, que a gente começava com 80 pessoas na escola de maturidade e terminava com 10, a diferença vai ser o discipulador. O seu papel como discipulador, primeiro, o seu papel como líder de rede, é garantir que todos da sua rede estejam fazendo a escola. Seu papel como líder de célula é garantir que todos da sua célula estejam na escola. Seu papel como discipulador é garantir que os seus discípulos estejam na escola. Então, tanto a sua participação como a dos seus discípulos. O discipulado 1 a 1. Como a gente vai fazer essas mudanças nas células dos casais? Então, depois que estabelecer, e aí a gente vai montar o discipulado 1 a 1. Trazer os novos para a escola e mandar para o encontro agora. E aí o que pode acontecer? Às vezes a pessoa está chegando na igreja e ela ainda não quer muito compromisso. Não quer vir para a escola, não tem problema nenhum, é normal. O que você vai fazer? Você vai entrar com o estudo do acompanhamento inicial para ela, tá? E aí você vai ficar encontrando você, que eu digo assim, o líder de célula, como a gente viu na quinta-feira aí, o líder de rede vai receber a pessoa que ele vai ter que cuidar, ele vai passar para o líder de célula já deve ter os discípulos dele, vai passar para um dos discípulos dele cuidar.
Só que o líder de rede tem que se preocupar se ele está sendo cuidado, o líder de célula tem que se preocupar se ele está sendo cuidado. Então, se ele não está vindo para a escola, porque ainda não tem problema não. Então, aquela pessoa que foi designada como discipulador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um acompanhamento inicial e vai começar a dar o estudo para ele lá na casa dele, uma vez por semana. Que o acompanhamento inicial é como se fosse o pré-encontro. Quando chegar a hora dele ir para o encontro, ele vai para o encontro. Porque muitas vezes a pessoa está chegando, ela não quer. O ideal é já trazer para a escola agora, porque a gente está começando a turma agora. Mas vai ter gente que vai chegar na igreja, a escola vai estar na metade, não vai ter como trazer para a escola. E aí vai entrar a questão do acompanhamento inicial. Essa possibilidade de trazer ele direto para a escola está sendo dada agora, porque a gente está começando agora do zero com todo mundo. Mas daqui duas, 3 semanas, chegou alguém, se converteu no domingo, o Ministério de Consolidação passou para o líder de rede, o líder de célula, tem um discipulador, o discipulador não vai poder trazer ele para a escola. A escola já está na metade, está em andamento. Então ele vai ter que estar uma vez por semana, o discipulado, lembrando que o discipulado, antes da pessoa ir para o encontro, é semanal. Ele voltou do encontro, aí cai quinzenal, como a gente tem trabalhado. Então, com tudo isso, eu quero dizer que a gente tem que estar preocupado com o crescimento da pessoa, porque durante muito tempo, a gente quis manter as pessoas na igreja pela amizade, pela comunhão. A comunhão é para você trazer, mas para permanecer, tem que ser estudo bíblico, jejum e oração. E aí, se não tiver isso, ela fica um tempo, quando o sapato apertar, quando a pressão do mundo vem, não tem amizade no mundo que faça ele ficar. Não tem. O que vai fazer ele permanecer é o estudo da palavra, a oração, a intercessão nossa pela vida dele. Sobre o encontro, nós vamos trabalhar somente com líderes, que vai trabalhar no encontro, como a gente fez da última vez. Nós não vamos, nesse encontro, nós não vamos levar pessoas fiadas, porque nós não temos condições por conta da nossa parcela que está na porta. Não tem. O que a gente pode fazer? Se você tem pessoas da sua rede para ir, nós vamos fazer com os líderes de rede. Por exemplo, tem lá na célula do Robson, na célula do fulano, juntou tudo, pastor, tem 10 pessoas que não podem pagar agora. O líder de rede, nós nos responsabilizamos de pagar dia tal. E aí, se você vai receber dele, não tem problema nenhum. O que eu não vou mais fazer, é fazer o que a gente fazia e eu ficar feito louco, 2, 3 meses ligando e atrás de receber dinheiro dos encontros. Não dá mais para fazer, tá certo? Então, junte a rede, combine, faça um evento. Então, só vai para o encontro o pessoal que pagar, nesse encontro. Inclusive para trabalhar. R$100 a inscrição para quem vai fazer, R$50 para quem vai trabalhar. E aí, queridos, eu quero lembrar que da última vez, na semana do encontro, no dia do encontro, eu tinha líderes que ainda não tinham pago. E isso é inadmissível. É inadmissível, porque como é que a gente vai cobrar dos outros? Nós tivemos agora no Réveillon, nós pedimos tanto, no dia do Réveillon tinha líder que não tinha pago. Então, se a gente não tiver vocês no nível que a gente tem que andar, como é que isso vai alcançar a igreja? Como é que isso vai alcançar a igreja? Se eu começo o culto e na hora do culto os líderes não estão presentes, como é que isso vai alcançar a igreja? Então, nosso encontro 6, 7 e 8 de fevereiro, dá tempo aí ainda, tem muitas pessoas aí que estão para ir, então se a gente não começar aí, oração, e aí os líderes que pretendem trabalhar no encontro, toda terça-feira, participar da intercessão, reunião de intercessão toda terça-feira, tá? Aqui na tenda, com o Ministério de Intercessão. Projeto Filho Pródigo. Queridos, todas as células, todas as redes, vocês vão fazer uma relação daquelas pessoas que estão afastadas, tá? Se está em outra igreja, deixa quieto, mas que estão afastadas, que um dia tiveram na célula, na rede, na geração, e estão afastadas. E vocês vão levantar um jejum de 30 dias pela vida dessas pessoas. 30 dias de jejum e oração pela vida dessas pessoas. Então os líderes de rede organizem, tá? E outra coisa, queridos, o filho pródigo ele voltou. O filho pródigo ele não precisa de ninguém dizendo para ele que ele tem que voltar, porque ele já sabe. De ninguém dizendo para ele que ele vai para o inferno, que ele já sabe. De ninguém apontando o dedo, ele já sabe. O filho pródigo ele precisa de oração e jejum e amor, só isso. É disso que eles precisam. Depois desses 30 dias, aí
vocês vão, as células, as pessoas vão atrás dessas pessoas e vão ter o que? Ações de amor, de serviço, né? E aí de comunhão, sabe? Trazer para perto, ter comunhão. Não precisa você dizer que ele tem que voltar para a igreja, não. Ele sabe disso. Ele sabe disso. O problema é que a gente fica criticando, a gente fica apontando o dedo, a gente fica falando mal, em vez da gente dobrar o joelho e orar e jejuar para que Deus possa trazê-los de volta. Esse é o problema. Então, os líderes de rede, né, se organizem junto com os líderes de célula para levantar esse jejum de 30 dias e depois ações de amor, de comunhão e de serviço pela vida dessas pessoas, tá? Só faltam 2 tópicos: pagamento do EDD, conferência e material do MDA Shop. Todo mundo que foi para o EDD, todo mundo que foi para a conferência, todo mundo que comprou alguma coisa do MDA Shop, com exceção de algumas pessoas que adquiriram recentemente, ficou estabelecido que a data para pagamento era 31 de dezembro, não foi isso? E tem muita gente que ainda não pagou. Eu estou mandando para os líderes de rede, quem são as pessoas da rede de vocês que estão devendo, tá certo? E aí vocês entram em contato. Nós temos mais de 6 mil reais para repassar para a Igreja da Paz. Mais de 6 mil reais. O pastor Júnior chega semana que vem. E eu não quero deixar de honrar minha palavra com ele. Tá certo? Então essas pessoas assumiram um compromisso para o dia 31 de dezembro. E aí, hoje já são dia 7 de janeiro. Então eu vou mandar para as pessoas, vou mandar para os líderes de rede. Quem comprou, né, camisa, DVD, livro, alguma coisa, quem foi para o EDD e quem foi para a conferência, tá certo? Então vou repassar via e-mail para vocês. Não, esse aqui já não é daqui, não sei o que isso vai fazer aqui, não. Certo? Então o que a gente tinha para tratar hoje era isso. E lembrando que nós agora vamos intensificar esse processo de montagem das células de casais. E lembrando de você sobre o seu TSD, seu tempo a sós com Deus. A primeira coisa que você pergunta para o discípulo num discipulado é isso: como é que foi teu tempo a sós com Deus durante essa semana? Porque se não tiver isso, querido, a coisa não vai andar, tá certo? Então, vamos caminhar, nosso roteiro da célula, entrega dos relatórios, né, tudo aquilo que a gente já combinou. E a partir de agora, o tempo de desculpas, né, o tempo de justificativas ficou para trás. Agora nós vamos andar num tempo de frutos, de resultados, né, que com certeza é isso que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Deus. Eu quero te agradecer porque grande é o Senhor e grande é aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Quero te louvar pela vida desses líderes que estão aqui, dessas pessoas comprometidas com a excelência, comprometidas em fazer a tua obra da melhor maneira possível. Quero te agradecer pela vida de cada um deles, Deus, que tem sacrificado, que tem pago o preço, que tem renunciado, Deus, porque eu sei, Senhor, que a recompensa virá do Senhor. Nós cremos, porque assim nos diz a tua palavra, que cada um será recompensado segundo o seu trabalho, segundo a sua dedicação. E nós queremos te pedir que o teu Espírito esteja renovando isso no coração de cada um deles, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse novo ano. Em nome de Jesus, nos ajuda a andar em excelência, Deus, em nome de Jesus e para a glória do teu nome.